Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o Lucas, instrutor de literatura do CPV, e hoje, para fazer o fechamento aí do nosso projeto Encontro com a Literatura, eu venho conversar com o Felipe sobre o romance Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualusa, escritor angolano, que cai agora desse biênio 2020-2021, né, no vestibular da UEL. Então, passar a palavra aí para o Felipe. Conte-nos um pouco aí sobre esse romance, Felipe. Manda ver. Show, Lucas. Bom, é um prazer estar aqui de novo, no encerramento desse projeto, né, que foi um projeto muito bom, na minha opinião. Eu acho que a gente trabalhou as obras literárias de uma maneira bem eficaz, que vai ajudar o aluno. E hoje a gente encerra com O Vendedor de Passados, que, para mim, opinião pessoal mesmo, é o livro mais empolgante, por assim dizer, dessa lista de obras do vestibular da UEL. Ele é muito empolgante porque ele é um livro muito curioso. Ele faz com que a gente seja um leitor curioso, né, ao longo da leitura. Apesar de ser uma leitura bem rápida, é uma leitura bem eficaz. E é um livro que, do Agualusa, eu não li muitos livros do Agualusa, mas dos poucos que eu li, O Vendedor de Passados é o que se destaca assim, de uma maneira muito grande. Por que tem esse destaque? Ele usa alguns ingredientes muito pontuais na composição desse livro. O realismo fantástico, que eu imagino que é o que as pessoas mais vão fixar, né, na hora de fazer a prova lá, lembrou do Agualusa, lembrou dessa obra, tem que lembrar do realismo fantástico. Isso está presente de uma forma sensacional, principalmente no narrador dessa história, que é o Eulálio, né? A lagartixa lá, ele faz um uso extremamente curioso desse tipo de narrador, apesar de ser um narrador que a gente já viu na literatura africana, com o Minha né? O Minha já teve esse tipo de narrador ao longo de suas obras, que é o narrador que tem a visão dos fatos acontecendo, mas esse narrador é um animal. Então não é uma pessoa que observa os fatos, mas sim um animal que está observando tudo com a sua cabeça de animal. É claro que há a ideia de um espírito humano dentro desse animal, né? Há uma alma humana dentro desse animal, mas isso é sensacional e é o que nos remete sempre a esse realismo fantástico. A ambientação dessa obra também é muito comum quando a gente vê as obras do Minha, que também é um escritor africano, e também compartilha da realidade do Agualusa. E qual que é essa realidade? Quando a gente fala da ambientação lá na África, em uma África pós-guerra civil. É um ambiente de extrema violência. É um ambiente que o ambiente em si é violento, e não aquilo que compõe o ambiente é violento. Isso dá para a gente entender quando a gente pensa na questão das minas terrestres, né? Que é um país lotado de mina terrestre, em que as pessoas têm que ter o cuidado onde pisam. Imagina, a gente jamais passou por isso no Brasil. O cuidado que a gente tem aqui no Brasil é não frequentar uma rua muito escura, não fazer um caminho que tenha que passar por um beco muito escuro. Lá, na realidade daquele povo, eles se preocupam onde pisam, porque se eles pisarem em uma mina terrestre, eles morrem ali em questão de segundos. A mina explode, enfim, tal coisa acontece. O racismo também é muito trabalhado, afinal de contas, é um romance do continente africano, né? Um continente que tem essa voz para falar sobre tal tema, que é o racismo, e uma intertextualidade muito forte também é presente nessa obra do Agualusa. Ou seja, todos esses ingredientes que eu mencionei fazem com que, pelo menos na minha opinião, que é bem pessoal, a minha opinião de Felipe Guelph, seja o livro mais interessante, mais empolgante, de uma leitura que tira o fôlego, mesmo que desperta a curiosidade desta lista de obras do vestibular da UEL. E ainda mais nesse contexto em que a política está afetando tanto as nossas vidas, né? Não que antigamente a política não afetasse a vida dos indivíduos, mas nós conseguimos desenvolver uma melhor visão para essa política afetando a nossa vida, né? Que é também o que acontece na obra do Agualusa, o que faz ser atual também para nós, povo brasileiro, tal qual o povo lá do continente africano.
essa política afetando a vida social. A gente vê isso também acontecendo na obra do Agalusa. A política acontecendo lá na Angola e as tramas ali vão se desenrolando dentro de uma história muito maior, né? Dentro de um enredo muito maior. Então, isso que sobra da narrativa, esse caldo, por assim dizer, é o que faz a literatura do Agalusa ser diferente. Todos esses ingredientes mesclados, funcionando corretamente. Não sei qual é a sua opinião, Lucas. Conta pra gente. Na verdade, eu assino embaixo, cara. Eu fico um pouco dividido, na verdade, entre O Vendedor de Passados e O Quarto de Despejo, da Carolina. Também foi uma surpresa, uma leitura que eu postergava há um tempo, mas acabei realizando no ano passado ainda, e foi esplêndida também, mas eu acho que a Gualusa me tocou ainda um pouco mais. Acho que você toca nos pontos que são centrais para que nós compreendamos essa obra, e eu vou só reforçar algumas coisas. Quando a gente trata de realismo fantástico, primeiro vamos dividir em partes. Né? O que é o tal do fantástico? Quando a gente trata do fantástico, do insólito, nós estamos falando justamente daquilo que é o excêntrico, é o que é o fantasioso, aquilo que é o anormal, certo? Quando nós tratamos do insólito, então, ou do fantástico, nós estamos falando daquilo que é anormal, daquilo que é absolutamente, daquilo que é sobrenatural, de certa forma, né? E a gente vê essa marca, por exemplo, no Eulálio, que é o nosso narrador, que é uma osga tigre, para ser mais exato, né? Uma lagartixa, uma espécie de lagartixa, uma osga tigre. E esse animal, ele tem uma capacidade de narrar, ele tem uma capacidade de compreender os fenômenos, de se expressar verbalmente, né, de se expressar por meio de uma linguagem, por meio de uma língua, né? Quer dizer, ele tem características humanas. Na verdade, é mais do que ter características humanas. Ele tem reminiscências de uma vida humana, né? Não é como se ele só tivesse fosse personificado, né? Fosse um ser, um animal com características humanas. Ao que o livro dá a entender, ele de fato foi humano em algum momento. E veja, isso não é tratado como uma coisa totalmente bizarra, esquisita. Ela é tratada com realismo, né? Daí vem o realismo fantástico. Dentro daquele universo ficcional, o fato de uma osga, de um ser humano que aparentemente reencarnou numa osga e que tem capacidades, né, narrativas, é perfeitamente aceitável. Aquilo está em conformidade com a realidade daquele universo ficcional, né? Uma coisa meio maluca, mas que o Agualusa trabalha de uma maneira muito, muito legal. Então você tem vários capítulos que são intitulados Sonhos, certo? Que são essas reminiscências que o Eulálio tem, essas lembranças que ele tem, ou dele descrevendo alguma coisa. Esse ambiente de fantástico, ele permeia a obra toda, não só no narrador. Mas vamos lembrar do enredo. Nós temos basicamente um protagonista, é o Félix Ventura, que é um vendedor de passados, né, como o próprio nome diz. Então ele trafica passado, usa uma expressão que o Agualusa usa, que é algo do tipo, ele vendia passados como outros traficam cocaína. Quer dizer, era uma espécie de profissão, de fato. Ele criava um passado para pessoas ilustres, políticos, empresários, pessoas de alta sociedade que buscavam um passado à altura do seu presente. E aí é uma coisa curiosa, porque o passado dos países africanos, né, aqui falando dos países de língua portuguesa, é um passado marcado sempre pela visão do outro. O passado deles é o passado que a colonização os legou. Né? De modo que é meio impossível dissociar a história deles da história do colonizador. Né? O que é Angola, o que é a colonização angolana. Sabe? Então, é nesse sentido que o Agualusa ele brinca com essa ideia de criar um passado. Né? De criar um passado para Angola. E o Félix Ventura é esse vendedor de passados, e certo dia chega um estrangeiro sem nome pedindo-lhe um passado. E ele paga uma quantia alta para o Félix, que faz com que ele aceite. Na verdade, a questão é diferente. Ele não pede um passado. Né? Ele não pede que lhe crie um passado, mas que lhe crie uma identidade. É mais do que um passado. Esse estrangeiro pede uma identidade nova. Ele quer ser um angolano. Não sabe nada dele.
Bom, o Félix aceita por uma questão financeira. E então ele começa a criar uma nova identidade. Esse estrangeiro passará a se chamar José Butman. Ele vai ter, né, algumas características e tal. E o Félix Ventura logo o adverte para ele tomar cuidado, não ir atrás das suas credências, das suas novas credenciais, da sua nova identidade, da sua nova vida, não buscar as suas raízes, porque obviamente não encontraria, né? Tudo ali é falso, tudo ali foi forjado. E ali entra novamente a característica do fantástico, porque o José Butman, né, o estrangeiro agora batizado como José Butman, começa a procurar e ele encontra, né? Ele começa a procurar sobre a sua mãe, a sua mãe, né, que o próprio Félix inventou para ele, e ele encontra. Ele começa a encontrar a sua biografia fictícia na realidade. Então a coisa ela se mescla, né, o histórico, o real e o ficcional se mesclam de tal modo que a coisa fica impossível saber o que é verdade, o que é mentira, o que é ficção e o que é de fato história. Em certa medida, o narrador chega a dizer: José Butman sempre foi José Butman. Em certa medida, o estrangeiro ele encarna de tal modo esse personagem, essa personalidade criada para ele, que é impossível dizer que ele não é José Butman. Ele sempre foi. Nunca existiu estrangeiro, né? Sempre foi José Butman. Quer dizer, a coisa ela fica muito louca, porque ele trabalha essa questão da identidade nacional de uma maneira muito engenhosa, né? Mesclando esses elementos do realismo fantástico de uma maneira brilhante. Eu acho que isso é esplêndido. E ele mostra esse personagem, José Butman, como uma metáfora para a própria Angola que busca encontrar o seu passado, que busca encontrar um passado genuinamente angolano, uma nacionalidade de fato, uma história desligada do colonizador, uma história que seja sua. Eu acho que essa é a grande tônica da literatura africana em língua portuguesa. Você encontra isso, como aí o Felipe falou, na figura do Mia Couto, na figura do Pepe Tela, por exemplo, que é o escritor angolano, certo? Então eu acho que é isso que vocês têm que frisar na hora de ler esse romance, que é esplêndido, é uma coisa divertidíssima. E eles também tocam, para fechar agora, na questão da guerra. Né? Angola passou por um período de colonização que acabou na década de 70 do século XX, né? Um absurdo, se você for para pensar temporalmente falando. Eles eram colônia até o final do século XX, basicamente, né? Até a segunda metade do século XX. E quando eles têm a independência, logo eles entram num período de guerra civil. Entende? O Felipe citou o caso de Moçambique, em que também teve uma guerra civil violentíssima, que acabou quase praticamente nos anos 2000, né? Praticamente no início dos anos 2000, final da década de 90. E até hoje tem muitas minas terrestres que amputam pessoas, né? A pessoa está andando, pisa na mina terrestre e acaba perdendo membros. Certo? É um cenário trágico, absolutamente tragedioso. E em Angola, algo semelhante aconteceu. Também houve um período de guerra civil pós-independência e lá houve um regime de cunho marxista e que deu para esse povo a ideia de uma esperança, de uma identidade nacional, né? Vendiam ali uma ideia de nacionalidade, e o Agualusa se mostra crítico, na verdade, a esse momento, a esse regime, como é a parte final do livro. Né? Ele mostra, no fim das contas, que aquela esperança de uma renovação, de uma independência, de uma defesa da nacionalidade, da criação de uma identidade, de fato, acabou por não se concretizar. Enfim, eu acho interessantíssimo esse romance, eu acho que é dos melhores dessa lista. E esses são os tópicos que eu acho que são interessantes que vocês devem frisar ao fazer a leitura. Aqui numa conversa mais breve, claro. Certo, pessoal? Então, fazendo aqui um encerramento, eu gostaria de fazer o agradecimento a todos os professores que participaram aí desse nosso projeto, né? A professora Maria Carolina de Godoy, a professora Amanda Crispim, a professora Ellen Mariani, professor Alamir e todos os demais aí professores que tiveram a imensa gentileza de participar desse professor Gustavo, né? Tá esquecendo aqui. Depois o Felipe vai complementar aí os nomes, vou jogar a responsabilidade para ele, brincando.
Mas agradecer, claro, a todos os professores que tiveram a gentileza de guardar um tempo para vir conversar conosco. Também agradecer aí a todos vocês que prestigiaram esse projeto, que acompanharam os vídeos, né, que deram aí seu parecer, seu feedback. Muito obrigado a todos, foi um projeto muito legal, trabalhoso, demorado, mas que eu espero que tenha sido recompensador para todos. Passa aí a palavra para o Felipe para que ele faça a sua despedida também. Então, um abraço, pessoal. É isso aí, Lucas. Projeto sensacional, né? Dialogar sobre literatura. Acho que é um sonho meu, um sonho seu, um sonho compartilhado nosso, que infelizmente a gente teve que fazer no modo remoto, né? E aí a gente teve que agendar com o professor, difícil achar um horário, mas quem sabe aí para o ano que vem, todo mundo vacinado, todo mundo saudável, a gente não faz no presencial, a gente dialoga sobre esses livros da forma que foi agora. Um agradecimento especial mesmo a todos os professores que deixaram um tempinho aí na agenda para falar com a gente sobre literatura, e também agradecer a Amanda, a Raquel e o Caio, que já foram professores do cursinho, participaram aqui do debate, também contribuíram de forma sensacional. E fica aqui agora o meu boa sorte para os vestibulandos, né, que vão fazer a prova. Espero que o nosso diálogo tenha ajudado vocês. E é isso. A gente continua se vendo no cursinho. Boa sorte, boa prova.